Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula para a correção das páginas 14 e 15 sobre modos verbais. Mas antes, eu vou apresentar o nosso novo mascote, que já tem nome. O nome escolhido foi Rino. Eu não me lembro quem mandou, depois eu preciso verificar para ver quem deu essa sugestão. Então nós temos já o nosso mascote, Rino, ou rinoceronte. E o nosso amiguinho Rino vai ficar muito feliz se todos fizeram a lição e acompanhando bem a nossa correção, ok? Então vamos para a nossa correção das páginas 14 e 15. Então nós vamos retomar a parte dos modos verbais, que nós vimos que são 3. O modo indicativo, que indica um fato que é certeza. O modo subjuntivo, que é aquele que indica uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade. E o modo imperativo é aquele que nos indica uma ordem, um pedido, uma comanda. Certo até aí? Então vamos lá. Eu tenho 3 frases. Dê um desconto para o mau desempenho de seus pais. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRacer. Mas talvez isso se torne mais comum no futuro. Então agora nós vamos fazer a associação. Então qual destas 3 que a forma verbal exprime ideia de certeza está na frase número 2? O estudo utilizou. Então aqui nós temos um fato que é real, que é certo. Então modo indicativo. Qual das frases que a forma verbal exprime ideia de possibilidade e incerteza é a frase número 3. Mas talvez se torne mais comum no futuro. Não é certo, é uma dúvida, é uma incerteza, uma possibilidade. Então, nós estamos trabalhando com modo subjuntivo. E a última, a forma verbal exprime ideia de ordem ou conselho. Então, qual nós temos? A número 1. Dê um desconto para o mau desempenho de seus pais. Então, está fazendo um pedido. Portanto, modo imperativo. Então, relembrando que nós estudamos. As formas de, utilizou e torne estão em modos diferentes. O modo do verbo indica a atitude de quem fala em relação ao fato anunciado. O modo que indica certeza é o indicativo. O modo que indica dúvida, incerteza ou possibilidade é o subjuntivo. E o modo que indica ordem, pedido, desejo, súplica, conselho ou recomendação é o imperativo. Sendo assim, nós vamos analisar as 3 frases que nós temos a seguir. Então, identifique a forma verbal e o modo. Eu jogo videogame com meu neto. Qual é a forma verbal que aparece aqui? É o jogo, do verbo jogar. Este jogo está em qual modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Está dizendo uma coisa que é real? Está dizendo que é uma incerteza, uma possibilidade? Ou está dando uma ordem? Então aqui nós temos o modo indicativo, pois é uma certeza. Na letra B, jogue mais vezes com seus avós. Qual é a forma verbal? É jogue, também do verbo jogar. Em qual modo que está sendo utilizado? Indicativo é certeza? Subjuntivo é uma dúvida, uma possibilidade? Ou é o imperativo uma ordem? Nós temos aqui um imperativo, como se fosse uma ordem, um pedido. Jogue mais com seus avós. Letra C. Se ele jogasse mais, venceria a batalha. Neste caso, nós teremos 2 formas verbais. Qual é a primeira que nós temos? Jogasse, também do verbo jogar. E qual modo que nós temos? O modo subjuntivo. E a outra forma verbal é venceria, que nós temos aqui o modo indicativo, certo? Então, indicativo nos mostra certeza. Subjuntivo, dúvida, incerteza, possibilidade. E o imperativo,
ordem, pedido. Agora nós temos outras frases. Frase número 1. Talvez as meninas decidam pelo passeio de barco. Frase 2. As meninas decidirão pelo passeio de barco. E frase número 3. Decida o melhor passeio. Então nós temos o verbo decidir, ok? Em 3 modos. Então vamos sublinhar as formas verbais. Na primeira frase, quem é? Decidam. Na frase 2, decidirão. E na frase 3, decida. Então nós temos aí o verbo decidir em 3 modos diferentes. Agora nós vamos fazer a análise. Em qual das frases a forma verbal indica certeza, ou seja, o modo indicativo? Então nós temos na frase número 2, as meninas decidirão pelo passeio de barco. Na letra C, em qual das frases a forma verbal indica possibilidade, ou seja, modo subjuntivo? Vai ser na frase número 1. Talvez as meninas decidam, mas é certeza que elas decidirão? Não. Então aí nós temos o modo subjuntivo. E letra D. Em qual das frases a forma verbal indica pedido? Então nós temos na frase número 3. Decida o melhor passeio. Até aí tranquilo? Então vamos lá. Então agora vamos completar o quadro. Na frase número 1, qual é a forma verbal? Decidam. Qual que é o modo? Subjuntivo. Na frase número 2, qual que é a forma verbal? Decidirão. Qual que é o modo? Indicativo. E na frase número 3, a forma verbal é decida e o modo imperativo. Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Reescreva as frases transformando as incertezas em certezas. Aqui são respostas pessoais, porém eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos confrontar. Então, talvez eu leve meu avô ao cinema. Então, aqui a forma verbal é leve do verbo levar, ok? Então, aqui que nós temos a incerteza. E agora nós vamos colocar situações que sejam certeza. Então, levarei meu avô ao cinema. Ou levei meu avô ao cinema. Então, aqui nós temos o verbo levar no modo indicativo, que está me indicando certeza. Eu levarei e eu levei. Na letra B, é possível que algumas famílias não tratem bem as pessoas idosas. A minha forma verbal é tratem, do verbo tratar. Está de uma forma incerta. E nós vamos agora colocar no modo indicativo, trazendo certeza. Algumas pessoas não tratam bem as pessoas idosas. E algumas pessoas não trataram bem as pessoas idosas. Então aqui nós temos o verbo tratar no modo indicativo. E na letra C, espero que aumente a procura por jogos pelos idosos. A minha forma verbal é aumente, que também está no subjuntivo, trazendo uma incerteza, e nós vamos passar para o modo indicativo, que é certeza. Aumentou a procura por jogos pelos idosos. E aumentará a procura por jogos pelos idosos. Então aqui o verbo aumentar, que está no indicativo. Letra D. Tomara que os mais jovens respeitem crianças e idosos. Então vamos lá. A minha forma verbal é respeitem. Então nós vamos, os mais jovens respeitarão crianças e idosos. E os mais jovens respeitaram crianças e idosos. Então aqui eu tenho o verbo respeitar, que na primeira frase está no modo subjuntivo, trazendo uma incerteza, e as duas últimas no indicativo, trazendo uma certeza. E acabou a nossa correção. Eu e o Rino vamos nos despedir e espero que vocês tenham entendido a matéria. Se não entenderam, vocês vão fazer as anotações que depois nós vamos conversar. E agora eu vou conversar com meu amigo Rino aqui em particular e dando um tchau para vocês. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!